O nosso parceiro manda a real logo de cara afirmando que é um doutor de respeito. O cara tá no meio de um temporal brabo com aquela cara de quem já viu o fim dos tempos e sabe que a parada tá tensa demais e tenebrosa. Para ele o papo é reto, pois o dever sagrado é curar a galera e garantir que todo mundo continue respirando. Mas olha o estado do maluco tentando salvar uma vida com as mãos sujas no meio do caos absoluto ali. Ajoelhado na lama e rodeado por chamas, o nosso herói vê o estrago total que a guerra deixou no pedaço. Tem uma poça gigante manchando o chão e o parceiro dele tá jogado ali sem muita esperança de sobrevivência. E é exatamente essa crença inabalável que forçou o Leon a bater de frente contra o mundo inteiro, irmão. Aquela mão estendida toda machucada mostra que o preço por seguir seus ideais foi alto até demais para ele. O desespero bate forte enquanto o moleque tenta estancar o ferimento aberto do aliado caído no chão de terra. Nosso médico supremo luta contra o impossível para fazer um verdadeiro milagre acontecer nessa bagunça. O cara caído surta do nada e agarra o braço do nosso Dr. Leon com uma agressividade absurda. O maluco prefere 1000 vezes ir de arrasta para cima pelas mãos de qualquer outro inimigo do que aceitar essa ajuda. Ele arregala bem os olhos, tomando um choque de realidade pesado com essa rejeição ingrata. Imagina a frustração do parceiro tentando fazer o bem e recebendo um belo de um tapa na cara moral de um sujeito detonado. O careca ferido cospe as palavras com ódio puro e diz que qualquer coisa é melhor do que ser salvo pelo nosso herói. A ingratidão do ser humano chega a dar nojo quando um curandeiro brabo se dispõe a ajudar. No meio daquele cenário apocalíptico desolador e cercado pelas chamas, Leon fica ali paralisado e totalmente sem reação. O silêncio fala mais alto enquanto o doutor absorve a pancada fria dessa rejeição cruel. E assim, o sujeito ingrato solta o corpo de vez e apaga ali mesmo na terra seca. E foi de arrasta. O orgulho do cara falou muito mais alto que a própria vontade de continuar respirando e deixou nosso mano doutor de mãos atadas. A mão do guerreiro despenca sem vida na terra manchada, mostrando que o pior cenário realmente aconteceu. O nosso doutor percebe a dura realidade e o peso esmagador de perder mais uma alma no campo de batalha cruel. Ele fica ajoelhado com as mãos pingando o sangue fresco do soldado e as lágrimas de pura revolta escorrendo pelo rosto. O parceiro sabe muito bem que toda essa desgraça absoluta é culpa direta daquele demônio sujo. Um cristal monstruoso surge brilhando forte com uma energia roxa pesadona sobre um pedestal de pedra rústico. Esse artefato maldito carrega aquela força sinistra capaz de arrastar o mundo inteiro para um abismo de caos. O vilão encapuzado solta a voz enquanto a multidão se ajoelha submissa ao seu redor implorando por migalhas. O maluco joga na cara deles, questionando se todos estão cheios de inveja daquele poder divino que ele ostenta hoje. Um sorriso perverso se forma no rosto desse vilão macabro ao fazer a sua exigência mais brutal. Ele ordena sem pestanejar que todos devem matar geral se quiserem ter a mínima chance de conquistar todo esse poder absoluto. O demônio sujo manda a letra para a galera manipulada, dizendo que derrubar 100 adversários é o caminho mais rápido para despertar todo o poder. A rapaziada fica totalmente hipnotizada com a promessa desse lixo puro. Essas palavras venenosas do vilão abrem as portas da ganância no fundo do coração de todo mundo ali presente. Os caras perdem a linha completamente, revelando um desejo sinistro por força que chega a dar nojo de olhar. O caos toma conta do pedaço num piscar de olhos e a rapaziada começa a se destruir sem a menor piedade. A batalha pesada domina tudo, mostrando que a humanidade foi pro ralo de vez nessa busca insana por evolução. Uma nova era focada em pura violência e confrontos brutais começa a reinar graças a essa promessa maldita de poder. O campo de batalha vira um verdadeiro mar de terror, e o nosso herói doutor fica chocado com a parada indigesta. No meio de toda essa loucura avassaladora, nascem os ditos generais que varrem a esperança da Terra. O cenário é de desolação total, com gente caindo enquanto os sobreviventes piram completamente o cabeçote na maldade. E olha a situação bizarra desse maluco que acaba de despertar sua habilidade transformando o próprio braço em pedra. O cara dá um grito de vitória todo orgulhoso, como se esse poder compensasse a perda da própria alma. Olha o estrago que o poder do despertar faz. Pilares de pedra rasgam o chão varrendo a rapaziada sem pena. O maluco arremessa todo mundo, mostrando que a galera perdeu totalmente o juízo nessa busca por pura força bruta. E no meio do pesadelo apocalíptico surge um urubu pousado num galho seco observando a desgraça. A natureza é sempre implacável, e esses carniceiros sabem muito bem que o grande banquete do dia está mais do que garantido. A ave sinistra foca o olhar frio na direção do campo de batalha com uma paciência de dar medo. O bicho nem precisa fazer esforço porque os próprios humanos idiotas já estão fazendo todo o trabalho sujo de se aniquilar. O reflexo no olho do bicho escancara a face da morte, cobrando o preço altíssimo dessa guerra. Nosso humano Leon vai precisar de uma força insana para continuar de pé e sobreviver nesse apocalipse cruel instaurado na Terra.
Então, 50 anos se passam e a gente cai direto nesse tal de novo mundo bizarro. O nosso doutor, agora um velho, segue firme na caminhada com a mesma moral de sempre, ostentando aquele colete bolado, marcando presença de respeito na área. Nosso herói coloca a mão na testa para proteger os olhos do sol forte e avista uma cidade pequena lá no horizonte. Ele já manda o papo reto avisando a parceira Jenny que tem um ponto de parada para dar aquela respirada funda. O urubu levanta voo rasgando o céu enquanto o visual da cidade de Guelin aparece lá embaixo no meio do vale seco. O moleque logo chama a Jenny para encostar por lá e garantir umas boas bebidas geladas para quebrar esse clima. Eles chegam numa taverna com aquela cara de velho oeste brabo no meio da poeira. O lugar parece aquele ponto clássico onde a malandragem se reúne para beber e fofocar sobre as desgraças que rolam nesse mundo destruído. Lá dentro tem um maluco segurando um cartaz de procurado todo amassado e tomando um susto com a recompensa. O cara regala os olhos lendo que estão oferecendo uma grana preta daquelas para quem for um médico de verdade. A dupla de pinguços fica chocada com o valor absurdo de 10 moedas de ouro só por um doutor. Os caras começam a deduzir que o tal imperador figurão deve estar numa situação terrível para soltar tanta grana fácil assim. Mas o nosso mestre Leon não perde uma boa fofoca e já chega de fininho por trás dos caras mandando a real. Ele pergunta na maior marra quem é esse tal imperador que tá doente e precisando de um salvador da pátria assim. O platinado bate a caneca cheia de bebida na mesa de madeira com aquela atitude de quem manda no pedaço. Ele não tá de brincadeira e deixa bem claro que se algum demônio quer ser salvo, vai ter que lidar com ele. Primeiro, os dois bebum tomam aquele susto monstro e olham assustados para o moleque folgado que acabou de invadir a conversa deles. O Leon fica ali no meio encarando os caras com aquele olhar afiado de quem não tem medo de nada. Nosso Leon mostra toda a sua imponência e avisa que se o negócio é curar alguém, ele é o cara certo para a missão. O olhar do maluco tá sedento por ação, e a gente já sabe que essa recompensa vai parar no bolso dele. O nosso mestre Leon lança aquele olhar afiado de quem não leva desaforo para casa de jeito nenhum. O disfarce do parceiro é muito hilário, porque ele está fingindo ser apenas um garçom comum servindo a rapaziada. É um daqueles clientes folgados resolve testar a paciência do nosso herói, dando um empurrão nas costas dele. O maluco manda o garoto voltar ao trabalho e parar de se achar o espertão na frente dos caras mais velhos. Mas o malandro Leon não deita para ninguém e já solta uma voadora cabulosa no meio do peito do sujeito abusado. O mais impressionante é que o moleque faz isso sem derrubar uma gota da bebida que está segurando na mão. O folgado voa longe derrubando a cadeira de madeira enquanto o nosso protagonista continua no seu maior estilo. Mexer com o médico supremo disfarçado é pedir para levar uma surra monumental no meio daquele bar sujo. Uma loira muito gata que trampa no balcão da taverna aparece dando risada dessa confusão toda que o nosso parceiro arrumou. A moça segura uma garrafa rindo da situação e chama o Leon de pirralho na maior intimidade. A senhorita Hill defende o nosso Leon com uma autoridade absurda para quem não está entendendo nada da história. Ela conta que viu os pais do garoto serem executados covardemente por apostadores bem na frente dele. O coitado foi o único que conseguiu escapar daquele massacre maldito, mas carregou uma cicatriz profunda no peito. A dona da taverna confessa que acolheu o rapaz justamente por ver nele essa dor de um passado tenebroso. A dona Hill é uma santa por ter dado abrigo ao nosso herói no momento em que ele mais precisava. Ela observa o Leon encostado no balcão com aquela cara de poucos amigos de quem ainda sofre com as lembranças amargas. Com um olhar preocupado, a loira pergunta diretamente se o garoto está passando bem ou sentindo algo estranho. Ela saca na hora que tem alguma coisa errada, rondando o pensamento do Leon, que está meio avoado ali. O Leon desabafa com a parceira e explica que é impossível aceitar como as pessoas se matam apenas para despertar poderes. Ele não suporta ver o mundo virando um grande campo de batalha por causa de tanta ganância. O nosso Leon fica bolado com essa história macabra e questiona se a galera realmente consegue despertar poderes absurdos só eliminando geral. Essa fita de ficar forte derramando sangue alheio não desce muito bem. A loira Hill fica pensativa botando a mão no queixo e manda a real dizendo que nunca cruzou com um recém-desperto na vida. A parceira deixa claro que essa lenda urbana de ganhar poder matando é uma parada rara. Ela explica que os usuários de habilidades pesadas que estão na pista herdaram essa força absurda diretamente da família. Essa rapaziada casca-grossa já nasce com um dom sinistro totalmente diferente do resto. Tudo mudou quando uma facção bolada chamada o Novo Mundo botou ordem na casa e encerrou aquela era sangrenta 50 anos atrás. Os caras chegaram impondo respeito e amassando quem tentasse bagunçar a parada. Um cartaz de madeira todo detonado com um X vermelho gigante na caveira decreta a nova lei absoluta do pedaço. O método bizarro de buscar o despertar tirando a vida de outras pessoas foi proibido para sempre. A senhorita Hill dá um peteleco na testa do Leon
mandando ele esquecer esse papo torto de despertar poderes. A parceira avisa que se ele continuar falando essa besteira nas cidades grandes vai direto para o Chilindró. Mas dois pinguços folgados se metem no meio da conversa e o gordinho já chega agarrando o pescoço do nosso herói. O maluco jura que a loira está errada e que herdar habilidades da família é uma mentira das brabas. O bêbado abusado continua contando vantagem e espalha que o prefeito da cidade é um brutamontes despertado muito casca grossa. O sujeito diz que o tal prefeito amassa qualquer inimigo no soco sem a menor dificuldade. Depois de falar tanta baboseira dupla de pinguços, resolve meter o pé da taverna rindo à toa. Eles avisam que a grana das bebidas ficou na mesa e a dona Hill se despede mandando a rapaziada colar ali na próxima vez. Mas mal os caras chegam na porta e já dão um esbarrão seco num sujeito misterioso que acabou de chegar. O maluco de camisa branca fica parado igual uma estátua e a gente já sente que esse novato vai arrumar confusão. O pinguço gordinho perde a paciência com o esbarrão e pergunta com toda aquela marra se o maluco cego não enxerga o caminho. O sujeito misterioso de branco encara de volta usando uma máscara toda sinistra no rosto. Um barulho absurdo de pancada ecoa pelo bar, assustando todo mundo na hora. O nosso parceiro Leon vira o rosto na mesma hora para entender que tipo de bagunça pesada acabou de estourar bem na porta do estabelecimento. O gordinho folgado voa longe igual um saco de batatas para dentro da taverna, quebrando todo o piso de madeira. O ataque foi tão bruto e inesperado que o maluco nem teve tempo de reagir antes de beijar o chão duro. O outro bêbado cai sentado no chão, tremendo de pavor ao ver o parceiro ser amassado sem piedade na sua frente. E de repente surge um engomadinho loiro segurando o braço do monstro mascarado que deu o golpe fatal. O loiro mimado se chama Gawain e carrega a fama de ser o filho do prefeito. O playboy solta o verbo com um olhar de pura arrogância, dizendo que um porco inútil não tem o menor direito de falar mal dele na cidade. O playboy engomadinho entra na taverna pisando duro e deixando aquele clima de puro terror solto no ar. O maluco gordinho continua estirado no chão frio, enquanto o nosso Dr. Leon observa tudo com muito ódio. O moleque arrogante pisa bem na cara do coitado caído e age como se fosse o verdadeiro dono do mundo inteiro. É muita covardia junta ver esse playboy lixo humilhando a rapaziada sem demonstrar um pingo de remorso. Gawain cobra impostos atrasados da pior forma possível, e o sangue do nosso doutor ferve de raiva na mesma hora. A dona Jenny entra na frente para acalmar o parceiro e evitar que ele cometa alguma loucura ali mesmo. A garota de perna mecânica tenta mandar um papo reto, revelando que o negócio anda fraco e a grana tá muito curta. Ela explica que as pessoas andam sumindo do mapa e o movimento da taverna caiu de forma absurda hoje. Mas o moleque maldito não quer nem saber de desculpas e lança um sorriso de puro deboche para a dona da taverna. O canalha joga na cara dela, perguntando com toda maldade se ela também quer perder a outra perna agora. O engomadinho lixo passa de todos os limites e manda o capanga quebrar a outra perna da coitada. O monstro de branco obedece na mesma hora, mostrando que é apenas um cachorrinho na coleira curta do seu mestre nojento. O monstro mascarado não pensa duas vezes e já pula com tudo na direção da Jenny para cumprir a ordem bizarra do seu mestre. O maluco salta igual um bicho solto pronto para causar o terror e quebrar tudo lá no balcão. A nossa querida patroa toma o maior susto daqueles e arregala os olhos sem conseguir esboçar nenhuma reação rápida. A coitada mal consegue acreditar que o capanga gigante realmente vai atacar uma mulher indefesa do nada. Mas o nosso Doutor Supremo Leon jamais deixaria essa covardia rolar solta no seu quintal. O moleque pega impulso, quebrando o chão de madeira e voa rasgando o ar com uma garrafa na mão para amassar o folgado de vez. Enquanto o verdadeiro terror se aproxima, o engomadinho Gawain continua parado ali com aquela cara de puro deboche. O playboy mimado nem faz ideia da tempestade de porrada violenta que está prestes a cair nele agora. O nosso Leon vai para cima com sangue nos olhos, soltando aquele grito de guerra cabuloso. O moleque não pensa duas vezes e parte para o ataque frontal, com a intenção clara de destruir o capanga covarde de uma vez por todas. A dona loira fica em choque total, assistindo a essa explosão de fúria do moleque. Ela arregala os olhos e grita o nome do nosso herói, temendo que ele se machuque feio nessa trocação sincera contra o monstrão branco. Mas o plano do nosso parceiro dá completamente errado na hora do choque. O capanga mascarado agarra o pescoço do Leon com uma facilidade absurda, enquanto o moleque fica estático segurando apenas o gargalo da garrafa. Olha o absurdo que acontece bem no meio da taverna, irmão. O braço do capanga estica de um jeito bizarro, igual um chicote sinistro para arremessar o nosso maninho Leon longe. O maluco revela que tem um poder despertado bem covarde. O impacto é covarde demais e o Leon voa de cabeça para baixo em direção ao chão de madeira do estabelecimento. O engomadinho lixo fica ali no fundo apenas observando o seu cachorrinho de guarda fazer o trabalho sujo no soco. A nossa parceira, a senhorita Hill, não pensa duas vezes e pula para salvar o moleque.
A loira mostra que tem um coração de ouro e uma coragem absurda para se jogar no meio dessa treta pesada, arriscando a própria pele pelo amigo. A loira intercepta o voo do garoto no ar e os dois acabam quebrando a estrutura de madeira da taverna no impacto. O tombo foi feio demais, mas pelo menos a dona do pedaço conseguiu evitar que o leão quebrasse o pescoço. Enquanto o bicho pega e a madeira voa para todo lado, o outro sujeito de colete vermelho continua ali encostado no balcão. O pinguço misterioso ignora totalmente a confusão e segue na maior paz bebendo a sua caneca. A senhorita Hill levanta preocupada e já pergunta se o nosso herói está bem depois dessa pancada sinistra. O moleque coloca a mão no pescoço tentando recuperar o fôlego e avisa que está inteiro para continuar essa luta pesada. O engomadinho arrogante fica observando a galera caída no chão com aquele olhar de superioridade que dá nojo. O playboy solta o veneno chamando todo mundo de lixo inútil, mostrando que não tem um pingo de compaixão. O engomadinho lixo perde a linha de vez e aponta o dedo ordenando que o capanga amasse os dois até não sobrar nada. O playboyzinho mimado quer ver a destruição total rolando solta no meio da taverna hoje. O monstrão deforma o próprio braço transformando a mão numa marreta gigante e lança aquele ataque covarde contra a dupla. O nosso herói Leon grita o nome da senhorita Hill tentando proteger a parceira ali, mas do nada surge aquele outro parceiro de cabelos brancos e colete vermelho para segurar a mão gigante com uma facilidade tremenda. O sujeito intercepta o golpe brutal, mostrando que também tem um poder cabuloso. A nossa senhorita Hill e o moleque Leon ficam completamente em choque com a atitude inesperada do pinguço misterioso. Ninguém imaginava que o cara ia largar a bebida para comprar essa briga insana do nada. O maluco manda o papo reto, avisando que a taverna é o lugar sagrado da galera espantar a tristeza e curtir uma alegria pura. Ele exige que esses lixos covardes procurem outro canto para oprimir gente mais fraca. Nosso Leon fica de cara ao notar que o salvador misterioso está totalmente bêbado e cambaleando no piso. O coroa solta uma gargalhada maluca e já exige a garrafa de licor mais pesada para a dona daquela taverna suja. O capanga gigante e o engomadinho arrogante recuam depois de perceberem que o pinguço não está de brincadeira. Os dois lixos covardes decidem tirar o time de campo antes que a situação piore para o lado deles nessa confusão. A senhorita Hill respira aliviada e pede desculpas ao coroa misterioso por todo esse transtorno absurdo na taverna. Ela mostra muita humildade e libera o parceiro para pegar qualquer bebida diretamente nas prateleiras. Mas do nada a loira leva a mão nas costas e sente uma dor aguda cortando o corpo inteiro. Uma energia roxa muito sinistra começa a emanar da dona da taverna, indicando que tem algo de muito errado acontecendo com ela ali. A guerreira Hill não suporta o peso dessa aflição misteriosa e acaba caindo de joelhos no chão. O velho pinguço e o nosso doutor supremo Leon entram em desespero vendo a parceira desabar totalmente sem forças na frente deles. O coroa misterioso arregala os olhos encarando a senhorita Hill de perto e muda totalmente a postura. O pinguço nota que a dona da taverna está sofrendo e decide investigar o que está pegando com a saúde da nossa guerreira. O velho encosta na loira cobrando uma explicação e avisa que quem fabrica bebida boa não tem o direito de adoecer. Nosso herói Leon avança desesperado tentando afastar o maluco folgado de perto da sua grande salvadora. Mas o coroa lança um sorriso gigante e faz aquele sinal de joinha com a mão prometendo curar a dor da parceira. O maluco só exige metade do estoque de licor como pagamento e se proclama um doutor de verdade ali mesmo. A senhorita Hill fica completamente paralisada processando essa informação bombástica. O engomadinho arrogante e até os pinguços caídos no chão ficam sem entender absolutamente nada dessa reviravolta maluca que rolou. O coração do nosso mestre Leon bate forte e ele fica totalmente imóvel encarando o coroa de cabelos brancos. O título de doutor tem um peso gigantesco para o nosso protagonista e mexe profundamente com a sua cabeça. Leon arregala os olhos suando frio com essa revelação absurda do coroa misterioso. A palavra doutor mexe demais com o psicológico do nosso guerreiro e traz aquele choque de realidade muito pesado na hora. A dupla de pinguços folgados que estava caída no chão arregala os olhos de puro terror. Os malucos percebem que a presença de um curandeiro nesse fim de mundo significa que uma confusão imensa vai começar. Os bebum não pensam duas vezes e levantam catando cavaco para fugir daquela taverna o mais rápido possível. A covardia fala mais alto e eles metem o pé correndo feito loucos para salvar a própria pele ali. Os caras deixam um rastro de poeira gigante no meio do deserto, gritando desesperados que tem um doutor na área. O pavor é tão grande que os medrosos avisam a cidade inteira sobre essa novidade bombástica. O capanga gigante precisa segurar o próprio mestre no ar para evitar uma desgraça maior. O playboy mimado esperneia loucamente, querendo atacar o velho, e ignora totalmente o perigo de mexer com o curandeiro. O capanga gigante começa a suar frio só de lembrar daquela era sombria, onde a rapaziada despertava poderes eliminando geral.
O passado do cara é marcado por uma batalha insana de pura sobrevivência bruta. Um olhar sinistro com um símbolo brilhante mostra que o avanço rumo ao caos absoluto dominava a mente da galera. A rapaziada entrava em um transe bizarro, buscando força sem se importar com as consequências. Um campo de batalha desolador coberto de guerreiros caídos escancara a realidade cruel daquele pesadelo sem fim. Naquela época, tentar apenas sobreviver na tranquilidade era visto como a maior das vergonhas. Uma guerreira braba toda machucada e com sangue nos olhos segura uma lâmina quebrada pronta para o próximo combate. O orgulho da lutadora fala muito mais alto do que a dor de estar toda detonada na arena. Todo mundo estava completamente hipnotizado por aquele desejo doentio de poder que o vilão encapuzado espalhou. A dupla de guerreiros parte para uma colisão brutal, mostrando que a trégua nunca foi uma opção. No meio daquele vale poeirento, a galera caía sem parar. Salvar vidas num pesadelo imenso onde a rapaziada toda só pensava em despertar habilidades absurdas virou um verdadeiro crime covarde contra aquela era. O curandeiro brabo de colete vermelho tenta salvar o guerreiro detonado ali. Mas estender a mão e ter essa mania nobre de preservar a vida alheia no meio da confusão só servia para atrair ódio dos malucos. O cara ferido surta, completamente cuspindo sangue, e rejeita a ajuda na mesma hora. O maluco joga na cara do parceiro que qualquer sujeito que tenha muito apreço pela própria vida não passa de um grande lixo. A filosofia imaculada dos doutores batia de frente com tudo aquilo que a rapaziada doentia acreditava ser o certo. Essa vontade absoluta de curar as pessoas se tornou o alvo principal do ódio de todo mundo. E foi exatamente por essa bondade extrema que o título honroso de doutor virou sinônimo de fraqueza e infâmia. O médico ficava ali isolado no meio dos brutamontes, como se fosse uma verdadeira piada de mau gosto. O capanga grandão manda o papo reto para o seu mestre, avisando que qualquer um que for tocado por um doutor fica condenado a ser um fracote para sempre. O playboyzinho Gawain toma um baita susto ouvindo toda essa lenda. O moleque mimado engole o choro na hora e elogia o capanga por ter impedido ele de cometer uma verdadeira loucura. A dupla de covardes dá as costas para o coroa e resolve meter o pé daquele lugar amaldiçoado bem rápido. Os dois lixos saem correndo pela rua de terra, igual cachorros assustados pelo deserto poeirento. O engomadinho grita apavorado, querendo sumir dali, antes que acabe sendo infectado pelas mãos daquele velhote muito maluco. Mas o capanga gigante ainda tem coragem de lembrar do serviço e pergunta para o mestre como vai ficar a tal da cobrança de impostos. O monstrão argumenta que eles acabaram saindo da taverna sem pegar um único centavo de lá. O playboyzinho lixo abre aquele sorriso sinistro de pura maldade no rosto e deixa um clima pesado no ar. O canalha solta uma risada perversa e manda na lata perguntando quem disse que a taxa da taverna só se paga com grana. O capanga mascarado começa a tremer e suar frio de puro pavor enquanto encara a própria mão. O monstrão lembra que o doutor segurou seu braço e agora cogita a loucura de cortar a parada fora de uma vez por todas. O sujeito misterioso surge nas sombras daquela masmorra bizarra com um olhar cheio de dúvidas. O clima fica ainda mais pesado e sinistro, revelando que a pura maldade rola, solta por ali sem ninguém perceber. A silhueta de um moleque segurando uma arma bizarra aparece na porta com uma dúvida cruel. O garoto pergunta ao pai o motivo de ainda não ter despertado seus poderes após eliminar 23 pessoas. O velho cruel responde que alguns precisam detonar centenas de oponentes para despertar esse poder bizarro. E olha que absurdo, irmão, o nosso herói supremo Leon está jogado ali no chão totalmente amarrado. O nosso herói Leon continua caído no chão totalmente amarrado e já percebe a gravidade dessa loucura enorme. O moleque questiona indignado se o vilão covarde anda pegando os inocentes da cidade para esse teste doentio. O pai do engomadinho revela ser um figurão poderoso de branco. O maluco avisa o filho lixo para não chamar atenção e o playboyzinho insano logo deduz que o amado guerreiro Leon será sua próxima cobaia nesse lugar sujo. O velho engravatado abre um sorriso diabólico na nossa tela. O mestre desse quarto nojento é o próprio prefeito de Erreng, em pessoa que espalha o terror no submundo e destrói vidas completamente escondido nas sombras. A cena da senhorita Hill apagada e amarrada ao pilar daquele porão imundo destrói a nossa mente. A perna caída no piso escancara a maldade brutal que o velho lixo jogou direto na conta da doce e bela dona da taverna. Leon choca sua mente olhando a desgraça suja nesse covil. O moleque arregala os seus grandes olhos molhados por pura tristeza gelada e atesta o tamanho absoluto da maldade bizarra que dominou todo o nosso local.
O prefeito mimado se gaba de ter se arriscado pra caramba na posição de autoridade máxima apenas para despertar o poder do seu filho querido. O cara acha que é o maior gênio do mal fazendo essa bagunça toda no porão. O garoto mimado Gawain solta uma risadinha debochada dizendo que se não dá para usar os experimentos da forma certa, então ele vai brincar de retalhar os reféns. O moleque não tem um pingo de amor ao próximo. O pobre Leon rasteja pelo chão daquele quarto maldito, tentando desesperadamente alcançar a mão decepada da senhorita Hill. A cena é de cortar o coração de qualquer um que esteja acompanhando essa luta tão desigual. O pavor toma conta da alma do nosso protagonista ao ver o sangue da parceira espalhado pelo piso frio. O maluco Gawain não perde tempo com conversa e parte pra cima chutando tudo sem nenhum remorso pelo que fez. O covarde Gawain chuta o membro da coitada para longe com uma maldade que dá náusea em quem assiste. O playboyzinho se diverte demais pisando nos destroços de uma vida que ele acabou de destruir sem nem olhar para trás. O playboyzinho Gawain solta aquela risada de doente mental enquanto chuta a mão decepada na cara do nosso herói. O moleque debocha da situação, chamando aquela atrocidade brutal de pagamento de imposto mensal da taverna. O olho do Leon estala de puro choque e desespero ao ver o estado deplorável da senhorita Hill ali. O mundo do nosso guerreiro gira num turbilhão de ódio e dor profunda enquanto ele encara essa desgraça toda. A nossa guerreira Hill, mesmo toda retalhada e moribunda, ainda arruma forças para balbuciar um pedido de socorro. Com a voz falhando e o corpo entregue à morte, ela implora para o leão fugir dali sem olhar atrás. O monstro mimado Gawain abaixa o corpo e faz uma cara de surpresa ao notar que a loira ainda respira. O vilão fica intrigado com a resistência da vítima enquanto segura sua arma bizarra de forma ameaçadora. A pobre senhorita Hill está no seu limite absoluto, mas trava os dentes aguentando o sofrimento final. A cena é de uma tristeza imensa que corta o coração de qualquer um, vendo a nossa parceira sendo tratada como bicho. A corajosa senhorita Hill usa o pouco de fôlego que resta para gritar e pedir que o nosso parceiro Leon fuja dali agora. A loira mostra uma determinação insana querendo salvar o garoto de qualquer jeito dessa morte certa. Um olhar animalesco surge nas sombras de repente e toma conta de todo aquele ambiente sombrio e cruel da masmorra. O monstro escondido na escuridão solta um rugido que faz o chão tremer e gelar a espinha de qualquer um ali. Um ataque fulminante acontece tão rápido que ninguém consegue reagir a essa investida do nada. O leão aproveita esse caos instaurado e parte para cima do engomadinho mimado com a força total de um guerreiro enfurecido. O golpe do nosso herói acerta em cheio o Gawain, que voa longe completamente sem entender o que rolou. O playboyzinho lixo cai estatelado no chão com o susto da sua vida após essa surra inesperada e muito bem dada. O Leon encara o garoto arrogante com um olhar de puro ódio e xinga os dois canalhas sem qualquer piedade. O nosso mestre mostra que ninguém toca na sua galera impunemente sem pagar o preço mais alto nessa briga feia. O Leon solta o grito de guerra mais brabo da história, prometendo que vai eliminar os dois lixos ali mesmo. O moleque parte para cima com tudo, querendo cobrar o sangue da senhorita Hill nessa vingança brutal. O nosso protagonista crava a sua lâmina para finalizar o serviço, mas o prefeito Geraint entra na frente com muita velocidade. O vilão mostra que não está de brincadeira e protege o filho mimado desse ataque certeiro. Com um movimento ágil e preciso, o prefeito aplica um golpe certeiro no Leon que fica totalmente sem reação nenhuma. A superioridade do vilão fica escancarada nesse choque de forças que joga o nosso herói longe ali. O impacto é tão absurdo que o Leon é arremessado, voando pelo salão inteiro igual a uma folha de papel qualquer. O moleque perde o controle do seu corpo e vai direto de encontro à parede com uma força sinistra. O nosso guerreiro cai estatelado no piso, soltando um gemido de dor, sentindo o peso daquela pancada seca do prefeito. A situação do Leon fica bem complicada enquanto o vilão se posiciona pronto para terminar o massacre. O Leon continua rastejando no chão frio e questiona se a dupla de lixos não tem nenhum medo de que a população descubra essas atrocidades. O moleque joga na cara que a galera da cidade vai cobrar muito caro. O prefeito sinistro e o seu filho mimado surgem nas sombras emanando uma aura completamente macabra pelo quarto. O coroa debocha da inocência do nosso herói e manda o garoto parar de ser tão estúpido desse jeito. O vilão engravatado abre um sorriso diabólico e manda o papo reto avisando que os seres humanos são puro egoísmo. Ele diz que as pessoas só ligam para a dor alheia quando seus próprios interesses estão em risco. O mestre Leon arregala os olhos escutando aquele discurso doentio do prefeito cruel. O coroa humilha o nosso protagonista, chamando toda a rapaziada pobre de plebeus estúpidos que acham que sabem tudo sobre a vida. O playboyzinho Gawain aproveita o papo do pai para avançar segurando aquela serra bizarra com sangue nos olhos.
O moleque caminha na direção do nosso herói pronto para finalizar o serviço com requintes de crueldade. O playboyzinho mimado acerta um chute brutal bem no meio da cara do nosso grande herói. O golpe é tão sujo que o mestre Leon voa longe cuspindo sangue sem ter a menor chance de se defender dessa agressão covarde. O vilão nojento para na frente do nosso guerreiro caído no chão frio e solta aquela risada de doente. O canalha chama o Leon de pedaço de lixo inútil, que nunca aprende nada jogando mais humilhação nessa cena. O nosso mestre Leon fica ali paralisado com um olhar completamente vazio e cheio de desespero contido. O moleque não consegue acreditar no tamanho dessa crueldade absurda e sente a alma ser esmagada aos poucos. Com as poucas forças que restam, o herói estica sua mão trêmula na direção dos restos da amada senhorita Hill. A tristeza bate muito forte na nossa mente quando ele sussurra o nome da parceira nesse chão imundo. O psicopata do Gawain desce a sua serra bizarra com tudo e apunhala o braço do nosso moleque sem a menor pena. O Leon solta um grito de dor rasgando a garganta enquanto seu sangue escorre por todo esse quarto. O nosso moleque Leon trinca os dentes cuspindo sangue e implora para o vilão covarde tirar a sua vida de uma vez. O herói pede desesperadamente para que a amada senhorita Hill seja liberada dessa tortura. A nossa guerreira Hill escuta aquele sacrifício absurdo e chora sangue sussurrando o nome do nosso moleque. O coração da loira quebra em 1000 pedaços vendo o parceiro se entregar para a morte no lugar dela. O playboyzinho Gawain ignora completamente o pedido do herói e agarra os cabelos brancos dele com pura maldade. O vilão nojento segura a serra gigante preparado para iniciar uma sessão de tortura bem suja. O lixo engomadinho passa o braço ao redor do pescoço do nosso mestre e começa um estrangulamento muito brutal. O Leon cerra os dentes com força total, lutando para conseguir respirar nesse sufoco sinistro. O psicopata faz uma tortura psicológica sinistra, dando opções horríveis para o moleque. O covarde pergunta se o Leon prefere ver a parceira sangrar até o fim, ou se ela deve assistir ele ser asfixiado primeiro. O Leon aperta os olhos suando frio enquanto o desespero toma conta da sua alma guerreira. A pressão psicológica é gigantesca e o nosso protagonista sente o peso absurdo da maldade pura invadindo a sua mente. O engravatado nojento mantém aquela postura arrogante ao lado da nossa pobre senhorita Hill, presa no pilar. A loira parece não ter mais nenhuma reação, e a cena corta o nosso coração ferido em milhares de pedaços. O psicopata mimado escancara um sorriso macabro, mostrando aqueles dentes bizarros na nossa tela. O lixo do Gawain sente um prazer doentio com a tortura, rolando solta e adora humilhar o nosso herói tão ferido ali. O nosso guerreiro trinca os dentes com uma força colossal, lutando intensamente contra essa covardia. O moleque arregala os seus grandes olhos, derramando suor frio e tentando buscar uma pequena rota de fuga ali. Do nada, o clima tenso é quebrado por batidas muito fortes ecoando na enorme porta de ferro do porão sujo. Uma voz de entregador avisa que trouxe a comida, e deixa o vilão Gawain completamente assustado na hora. A gigantesca porta de ferro voa pelos ares, em uma explosão absurda que espalha poeira por todo o porão maldito. O impacto sinistro é tão forte que a dupla de canalhas toma um baita susto e recua na mesma hora assustada. Nosso herói Leon tosse sangue no chão tentando recuperar o fôlego depois dessa pancada louca que quebrou a entrada. O guerreiro fica sem entender nada daquela confusão que parou a tortura nojentinha do playboy do nada. O playboyzinho covarde cobre o rosto com muito medo daquela fumaça densa invadindo o ambiente. O coroa engravatado mantém a pose e solta os cachorros perguntando quem é o louco que ousa interromper os seus negócios sujos. O clima fica pesado e duas silhuetas misteriosas começam a surgir no meio daquela poeira densa na entrada destruída. A tensão toma conta do local, mostrando que o resgate do nosso protagonista pode ter acabado de chegar. O nosso mestre Leon arregala os olhos e solta um olhar de pura confusão encarando as sombras misteriosas. O moleque não consegue acreditar em quem apareceu bem no momento exato para salvar a pele de todo mundo por ali. A fumaça baixa e revela aquele velho misterioso fumando um charuto de boas com a parceira de roupa roxa. A guerreira irada já chega quebrando tudo, mostrando que a dupla não veio pra brincar e o bicho vai pegar de verdade. O velho malandro abre o sorrisão e joga na cara da parceira que tinha razão. Ele se gaba que seguiu o herói Leon e ia guiar a dupla direto pro meio dessa treta insana. Esse doutor é totalmente sagaz, meu parceiro de sofá. A guerreira de cabelo roxo bufa perdendo toda a sua paciência. Ela odeia botar o nariz nas tretas dos vilões e joga a ideia egoísta de simplesmente recuarem dali para largar o herói morrendo.
Essa mina é fria demais. O mestre Ulisses e a braba da Jenny surgem imponentes no meio daquela fumaça densa após a explosão. A dupla de malandros chega com uma marra gigantesca, mostrando que o verdadeiro resgate finalmente pousou na área. O nosso guerreiro Leon aproveita a distração para puxar aquele fôlego desesperado no chão da masmorra. O moleque coloca a mão no pescoço ferido, sentindo um baita alívio por ter escapado da asfixia no último segundo. O herói arregala os grandes olhos, totalmente chocado, tentando processar o que acabou de rolar. O nosso protagonista fica perplexo encarando a dupla misteriosa e se pergunta qual é a jogada real dessa galera braba ali. O lixo do prefeito e o seu filho mimado, Ji Wen, cravam o olhar furioso na direção dos intrusos folgados. E olha o estado da nossa guerreira Ryu ali atrás, amarrada e totalmente esgotada por causa dessa tortura suja. O coroa Ulisses tira o charuto da boca e lança um olhar de pura confusão para o fundo do salão nojento. O velho sagaz percebe que o clima ali é muito mais pesado do que uma simples briga de rua nesse submundo imundo. A cena que o coroa presencia é uma covardia colossal de embrulhar o estômago de qualquer um. A pobre loira continua presa no pilar, enquanto seu membro decepado descansa numa poça de sangue gigantesca no piso frio. O olhar do experiente Ulisses muda completamente ao constatar a maldade absoluta que domina o porão. O velho fecha a cara e mostra que a brincadeira acabou de vez porque ninguém faz uma crueldade dessas impunemente. O coroa Ulisses manda o papo reto para a braba da Jenny, avisando que os médicos não devem apenas tratar aquelas feridas superficiais. O velho experiente mostra que a visão de um doutor vai muito além da pura medicina. Um sorriso gigantesco e cheio de pura marra surge no rosto do mestre Ulisses no meio dessa confusão. A expressão intimidadora do nosso coroa escancara que ele está adorando botar o terror em cima dos lixos do porão. O mestre esbanja muito estilo no meio daquela fumaça densa e solta a verdadeira filosofia do combate. O nosso doutor sagaz afirma com convicção que o mais importante de tudo é simplesmente eliminar o foco da doença. A malandra da Jenny revira os olhos totalmente sem paciência escutando o velho falar bonito. A mina de cabelo roxo solta que esse papo de doutor é só uma desculpa esfarrapada para se intrometer nos negócios dos outros. Mas mesmo reclamando sem parar a braba, entra no clima da confusão, levantando uma marreta gigante cheia de espinhos. A parceira do coroa mostra toda a sua força brutal, pronta para amassar a cara dos vilões covardes. A braba da Jenny salta com sangue nos olhos e desce a sua marreta gigante, cheia de espinhos, destruindo completamente o piso da masmorra nojenta. O impacto colossal levanta poeira e bota terror absoluto nos lixos. A nossa braba Jenny segura firme a sua arma macabra, que começa a exalar uma energia sombria gigantesca. O prefeito lixo fica lá no fundo apenas observando todo o poder sinistro da mina de cabelo roxo com muita atenção. O playboyzinho Ji Wen começa a suar frio e gagueja de puro pavor, sentindo a pressão absurda da nossa guerreira. O moleque fica paralisado de medo enquanto seu pai engravatado apenas abre um sorriso cheio de confiança. A malandra da Jenny coloca sua marreta gigante no ombro, esbanjando um estilo absurdo no meio daquela confusão toda. Uma aura roxa muito sinistra começa a girar em volta da perna dela, mostrando que a brincadeira acabou. A nossa mina braba escancara um sorriso cheio de marra com aquele pirulito na boca, botando terror nos covardes. A Jenny finalmente revela ser uma guerreira despertada, e agora os lixos do porão vão conhecer a fúria dela. O leão puxa sua mão rasgando a própria carne para se soltar daquela lâmina cravada no chão. O moleque sente uma dor colossal, mas não abaixa a cabeça de jeito nenhum e mostra que é duro na queda ali. O lixo do prefeito engravatado e o seu filho nojento tomam um baita susto com a atitude insana do nosso guerreiro. A dupla de covardes fica sem reação nenhuma observando o moleque escapar daquela armadilha. O nosso guerreiro Leon ignora os gritos patéticos do garoto mimado e caminha com muita dificuldade pelo porão. O herói foca totalmente no resgate da amada senhorita Ryu, deixando os dois otários falando sozinhos. O mestre chega na base do pilar e encara o rosto apagado e sofrido da nossa brava dona da taverna.
O coração do leão fica aos pedaços vendo a parceira tão machucada e destruída após toda essa sessão de tortura. O sangue ferve de forma absurda, e o leão morde a corda grossa com toda a fúria de um leão enfurecido. O guerreiro rasga o material no dente para libertar a loira, mostrando que não existe limite para o nosso herói. O playboyzinho covarde ferve de ódio por ter sido ignorado pelo nosso mestre Leon. O lixo do Jewen avança furioso segurando aquela serra bizarra e reclama da ousadia do herói tentar salvar a loira ali. Do nada, um projétil metálico muito afiado corta o ar voando em uma velocidade completamente absurda. O ataque surpresa cruza o salão nojento, parecendo um verdadeiro raio cortando a tela da nossa história. O playboy mimado entra em choque e arregala os olhos suando frio, sentindo a morte passar raspando na sua cara. O projétil sinistro voa muito perto do pescoço do garoto covarde, deixando ele paralisado ali. A lâmina voadora passa direto pelo vilão inútil e vai na direção certa para salvar a vida da senhorita Hill. O golpe perfeito corta a corda grossa exatamente no momento que o nosso moleque Leon puxava ela. O dardo sinistro crava no chão do porão, levantando poeira e libertando de vez a parceira daquele pilar maldito. A precisão desse resgate é algo impressionante, mostrando que os aliados vieram para faturar. A senhorita Hill finalmente se livra das cordas nojentas e o seu corpo machucado desaba no piso. O leão arregala os olhos ensanguentados num choque enorme vendo a loira escapar. Esse resgate salvou o dia do mestre. O mestre Leon se joga no chão para segurar o corpo da nossa querida senhorita Hill com muito cuidado. O herói não pensa duas vezes e amortece a queda da loira, mostrando todo o seu amor por essa parceira. A poeira baixa e revela o cenário caótico após aquele ataque insano da nossa guerreira roxa. A dupla de resgate encara os dois lixos covardes em lados opostos do porão e o clima fica pesado de verdade. O prefeito arrogante abre aquele sorriso nojento e tenta puxar assunto com a braba. O coroa questiona se a mina herdou os poderes da família, achando muito raro alguém tão jovem conseguir despertar assim. A malandra da Jenny morde o palito com puro ódio e manda um dedo do meio bem no meio da cara do vilão. A nossa guerreira mostra que não tem paciência e avisa que a vida dela não é da conta desse maldito. O coroa engravatado fala que faz tempo que não bate de frente com um despertado e fica felizão com essa treta toda. O vilão promete uma bela recompensa enquanto a sua luva despedaça, revelando um poder sinistro e oculto. O prefeito nojento libera uma aura roxa macabra e avisa que ninguém vai sair daquele porão com vida. O engravatado mostra sua verdadeira face demoníaca, botando terror na rapaziada com esse poder oculto insano. A braba da Jenny mantém aquele sorriso marrento no rosto e manda o coroa Ulisses dar um passo para trás. A nossa guerreira roxa segura sua marreta gigante, pronta para amassar o prefeito lixo na pura porrada. O coroa arrogante não perde tempo e avança com uma velocidade absurda para cima da nossa guerreira. O vilão engravatado parte para o ataque surpresa, rasgando o vento e esbanjando um sorrisinho muito covarde ali. A expressão do prefeito muda completamente, revelando um psicopata sedento por sangue nesse combate. O engravatado macabro prepara sua mão nua para desferir um golpe fatal e acabar com a marra da malandra Jenny. Sobreviventes, me digam o que acharam dessa história. Eu quero saber a sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas como nós. O seu like é o combustível do canal para o canal continuar a trazer novas histórias. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Acompanhe o canal que sempre temos novas histórias.